Olá, seja bem-vindo ao Fazendo o Caminho de Casa, eu sou Adriano Cisneiros. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre masculino e feminino. Eu tenho falado nos últimos vídeos bastante sobre aspectos do masculino e aspectos do feminino. E aí recebi, essa resposta de uma pessoa que acompanha os vídeos, que ela diz: mas você precisa dizer o que é masculino e feminino. O que você quer dizer? O que você está trabalhando? Quando você trabalha com masculino e feminino, que partes são essas? E aí é importante que a gente saiba que o mundo existe e ele é como é. Nós humanos fazemos um esforço para organizar esse mundo e nós organizamos esse mundo por meio da linguagem. Então, a primeira divisão que se tem conhecimento foi essa divisão por sexo. Então, o homem e a mulher, as atividades do homem e as atividades da mulher, porque tem uma diferença básica, A mulher consegue gestar e parir e o homem não consegue. Essa diferença não precisa estar carregada de um valor, de dizer que alguém vale mais e que alguém vale menos. Inclusive porque a mulher só consegue gestar porque ela foi fecundada e precisou dessa interação. Então, o homem tem a sua importância. Agora, esses aspectos, eles são criados na linguagem. É uma forma de organização. Tem um mito de origem do mundo que eu gosto dele especialmente, que ele fala que no início de tudo, o mundo era só o mar. E sobre o mar flutuava um ovo. E veio uma espada, que pode ser dita uma espada divina ou o grande separador. E essa espada corta o ovo. E quando ela corta o ovo se divide em duas partes. Uma pesada e uma leve. A parte pesada afunda, a parte leve flutua. E novamente essa espada corta a parte pesada, que vai se dividir em água e terra, e a parte leve, que vai se dividir em fogo e ar. E aí são criados os 4 elementos. E mais uma vez essa espada corta a água e divide a água do mundo em água salgada e água doce. E corta a terra e divide a terra em continentes e ilhas. E assim tudo vai sendo cortado. Ou seja, quando a gente vem para essa dimensão da materialidade, a gente concebe as coisas em oposição. Eu tenho o masculino como uma oposição ao feminino, mas é uma oposição que é condição da existência do outro. Nós não vivemos porque não tem como vivermos num polo. A gente sempre vive em trânsito entre um polo e outro, numa aproximação maior ou num distanciamento maior. Então, quando eu falo de características do masculino que não são propriedades do homem, ou quando eu falo do feminino que não são propriedades da mulher, eu estou falando de aspectos dessa experiência humana. E alguns autores trazem dessa necessidade de desenvolver a sabedoria para viver nessa tensão. Eu não preciso viver no medo, ou seja, no temor do feminino. E aí eu fico tentando chegar nesse polo da masculinidade, que é um polo que eu não chego jamais, porque o feminino é aspecto da experiência humana. E aí a gente vai para as questões de performance. Quanto mais eu tendo a uma polaridade, mais exagerado fica. E esse exagero pode, eu não estou dizendo que contém obrigatoriamente, mas pode conter angústia nessa busca de chegar a esse extremo, que é um extremo que eu não consigo chegar, eu não consigo me sustentar, mas que ele é sempre muito para fora. Ele é sempre muito mostrado para o outro. E aí tem todas as outras questões dessa outra polaridade que fica escondida. Todo o problema se dá quando eu introduzo hierarquia nessa diferenciação. Quem trabalha isso muito bem é o Pierre Bourdieu, num livro chamado Dominação Masculina. A dominação masculina, a condição feminina. Eu vou mostrar. A dominação masculina, a condição feminina e a violência simbólica, que ele vai trabalhar
exatamente com essas ideias culturais que provocam uma hierarquia, né? Que vão começar a dizer que o masculino é melhor do que o feminino. E isso traz um grande sofrimento para as mulheres por conta da opressão desse feminino que é identificado com elas, mas também, e é isso que eu quero chamar a atenção, nesses vídeos, né, que eu venho trabalhando, que eu venho conversando sobre a masculinidade, é que isso também traz um sofrimento muito grande para os homens. Então, assim, ele traz algumas diferenciações. Por exemplo, masculino e feminino, né? E aí o masculino está para o dia ou para o sol, assim como o feminino está para a noite ou para a lua. Gente, a gente precisa da noite. É na noite que a gente descansa, é na noite que a gente dorme. Quando a gente perde uma noite de sono ou quando a gente perde várias noites de sono, os nossos dias tendem a ser imprestáveis. Um é extremamente necessário à existência do outro. O masculino está relacionado à racionalidade e o feminino está relacionado à emoção. Mas uma racionalidade sem emoção é uma racionalidade doente. Porque para me relacionar com pessoas como pessoas, eu preciso da minha emoção, eu preciso do meu sentimento, eu preciso do meu afeto. É isso que nos liga enquanto humanos. Se eu fico só na racionalidade, eu estou na desumanização. Essa ênfase e essa valorização social aos aspectos da masculinidade, de certo modo, é o que nos trazem a grandes problemas que nós temos hoje, de desumanização das relações. Tanto na desumanização das relações dos que estão longe, ou seja, na nossa pouca empatia com o que acontece, por exemplo, com as comunidades indígenas no Amazonas, ou fora do Amazonas, mas no Brasil inteiro. Por que não estamos todos lutando pela demarcação do território indígena, que precisamos lutar, né? Demarcação já. Porque nós não conseguimos empatizar. Porque aqui a floresta queima, a gente sente isso profundamente, mas é por um tempo curto, depois para de se falar. A nossa articulação de ação se dá nesse contato emocional. Alguns autores falam poeticamente, tudo isso se dá no que é úmido e escuro, ou seja, tudo isso se dá no nosso lado feminino, toda essa comoção. E aí nós temos muitas vezes vergonha de expor essa comoção. E caracteriza muito os homens que sofrem sozinhos. Não é porque eu nasci com pênis que eu tenho uma materialidade masculina. Eu tenho uma materialidade que é humana. E essa materialidade comporta esses dois polos. Eu tenho um polo masculino e eu tenho também um polo feminino. Ou seja, eu tenho o polo da ação, mas eu também tenho o meu polo feminino, eu também tenho o meu recolhimento, eu também tenho o meu cuidado. Então, quando a gente organiza a experiência humana, os modos mais antigos dessa organização é pelo entendimento de polaridades. Esse modo de organização, de oposição, ele é um modo muito de organização da criança. O adulto, ele já é capaz de sustentar a tensão, de ser uma coisa e outra. Eu posso sustentar em mim, por exemplo, amor e ódio, assim como eu posso sustentar em mim masculino e feminino. Um não vale mais do que o outro. Se eu acredito que um valha mais do que o outro, eu já começo a ter uma organização que é disfuncional para mim. Quer dizer, para mim e para o meu entorno. Porque eu começo a me organizar de um modo que eu preciso negar uma parte de mim. Quando a gente interrompe esse julgamento sobre o outro, a gente abre espaço na gente para se conhecer de outros modos. E é assim que se constrói novos mundos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora.
continuamos fazendo o caminho de casa.